Olá, queridos amigos. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre esse texto. É um texto de formação da Canção Nova que fala justamente sobre a liberdade, ser livre para amar. Muitas vezes nós queremos e desejamos, aliás, nós nascemos para amar e ser amados, mas nós não conseguimos muitas vezes deixar ser amado pelas pessoas e nem por Deus, e nem conseguimos amar as pessoas e nem a Deus o quanto gostaríamos, porque nós estamos presos a uma realidade. Então esse texto vai ajudar-nos a descobrir o que nos prende, o que nos faz cativos e dificulta essa liberdade em amar. Pois talvez você sinta que tem a liberdade para fazer tantas outras coisas como eu, mas não tenha a liberdade de amar. Mesmo desejando, mesmo querendo de todo o coração, amar verdadeiramente não se consegue. Então vamos lá mergulhar a fundo nesse texto. Nesse primeiro parágrafo, vamos lá. A liberdade que nos faz imagem de Deus. Se Ele não nos tivesse feito livres, seríamos como robôs ou marionetes, ou teleguiados. Não seríamos semelhantes a Ele. Para garantir a nossa dignidade, Deus nos fez livres, capazes de escolher o bem e o mal, e até virar as costas para o próprio Criador. Esse primeiro parágrafo gostaria de combinar com você. Como é um texto para a gente refletir, para a gente questionar, eu sempre vou parar em cada parágrafo para a gente aprofundar um pouquinho mais. Nesse primeiro parágrafo, declara claramente que o ser humano, eu e vocês, fomos feitos para a liberdade. Deus nos deu a liberdade justamente porque nós podemos escolher entre o bem e o mal. E aí Deus não manda ninguém escolher o mal, mas sempre mostra para o homem o bem, mesmo que ele muitas vezes escolha o mal. Então o que nos faz semelhante a Deus é essa capacidade de escolher entre o bem e o mal que os animais não têm. Os animais, mesmo que eles queiram fazer uma escolha entre o bem e o mal, eles não têm essa razão. Eles não conseguem pensar como nós. Agem pelo instinto. Espero que você tenha entendido aí. Mas nós não. Nós podemos agir pela razão, distinguindo entre o bem e o mal. Escolher. Vamos lá. O próximo parágrafo. Quando a sociedade quer punir o homem por ele abusar da liberdade, então tira, colocando-o na prisão. O pecado é sempre um abuso da liberdade. Isto é, o seu mau uso. Você só poderá dar-se integralmente a alguém e amar se você for verdadeiramente livre. Mas hoje existem muitas caricaturas da liberdade, assim como do amor. Muitos se enganam pensando que ser livre é poder dizer, eu faço o que quero. Muitos pensam que ser livre é não ter leis que obedecer, dogmas a aceitar ou verdades prefixadas a acolher. É um engano. Como nós vimos, quando uma pessoa infringe as regras da sociedade, onde nós sabemos que todas as leis foram criadas para o bem do homem, nunca como uma imposição do mal. Se o homem, uma lei foi criada visando o bem do homem, não mal, o seu mal. Se o homem quebra as regras que regulam a sociedade, ele está se declarando como que um prisioneiro. Ou seja, ele está se declarando que prefere o cárcere, mesmo que ele haja ali
sem pensar. Mas quando ele infringe as regras, ou seja, os limites pelos quais a sociedade lhe ordena, acaba por se tornando um prisioneiro. Então, esse pensamento de que Ujo diz logo nesse último parágrafo, muitos pensam que ser livre é não ter leis ao que obedecer, ele é totalmente contrário. Porque justamente você fazer um mau uso da liberdade que você tem infringindo regras é que te faz prisioneiro. Então, é uma mentira muito pregada nesses tempos hoje. E nós vamos para outro parágrafo que diz assim: portanto, não digas que você é livre porque você faz o que quer, independente da vontade de Deus e dos homens. Ser livre não é fazer o que você quer, sem restrições. Esta é a liberdade do animal, que não possui a luz da inteligência e a força da vontade para guiar os seus passos e manter-se de pé. Será que na empresa que você trabalha, você só faz o que quer, chega na hora que quer e só realiza o que tem vontade de fazer? É claro que não. Você obedece ordens, normas e horários. Veja bem, um paciente recebe de um médico uma receita de alimentação, cujo a sua vida depende dessa alimentação e dos exercícios que aquele médico lhe passar. Caso ela não cumprir as regras da receita, ela está ou não está infringindo a regra, ou seja, a liberdade de sua saúde. A sua liberdade depende, conforme o médico, a sua liberdade, a sua saúde, a liberdade da sua saúde para que ela melhore, para que ela cresça, para que ela frutifique, depende daquele segmento, seguir à risca aquelas orientações médicas. Então, caso o paciente quebra as regras, ele acaba realmente se tornando um prisioneiro. Prisioneiro em que sentido? Ele pode morrer. Então, e acaba justamente agindo irracionalmente, porque ou acaba como que agindo sem razão, porque faz pior que um animal. Sabendo da verdade, ele lhe oculta. Vamos para o próximo parágrafo. Jamais diga que ser livre é fazer o que você quer, sem restrições. A sua liberdade não depende só do seu corpo, mas do seu espírito, acima de tudo. Mesmo que você esteja numa cela ou preso numa cama, ainda assim é possível ser livre, porque nada e ninguém pode aprisionar o seu espírito. Na verdade, é você mesmo que limita a sua liberdade. Quando permite ser conduzido pelos caprichos do seu corpo, pelas manhas da sua sensibilidade. Esta é a pior escravidão. Você pensa que é livre, mas na verdade você é dominado pelos instintos. Aí está o grande segredo, querido ouvinte. Porque o que nos faz prisioneiro não é o que está fora de nós, mas justamente o que está dentro, quando nós deixamos as nossas sensibilidades, os nossos instintos nos governarem e sobrepor a razão daquilo que nós sabemos que devemos seguir verdadeiramente. Ou seja, os nossos instintos muitas vezes fazem com que nós acabemos jogando a razão lá embaixo, a verdade daquilo que nós já sabemos. Como uma criança gripada que diz: mesmo assim eu quero um picolé, mesmo assim eu quero água gelada, e até chora e se esperneia porque a mãe não dá, porque a mãe com cuidado não dá, porque sabe que a sua saúde tem limites. Então o segredo está em não deixar jamais a sensibilidade, as manhas, os instintos governarem a razão. Ser homem
ou podemos também colocar a mulher, é exatamente vencer os instintos que nos querem roubar o dom precioso da liberdade que custou até o sangue de Jesus. Se antes de Jesus nós já tínhamos, por natureza, nós já tínhamos essa tendência, essa exigência de vencer os instintos, agora mais do que nunca nós temos que combater um combate contra os nossos instintos. E aí também a palavra vai dizer que são até as concupiscências dos olhos, dos ouvidos, concupiscências do corpo, a concupiscência do mundo. Então é um combate mais do que nunca, porque alguém nos venceu. O ideal de vencer os instintos não deve estar pautado no amor a nós, mas o amor por alguém que deu a vida por nós e derramou seu sangue preciosíssimo e puríssimo por cada um de nós. Podemos aprender um navio ao cais do porto por muitas cordas. Podemos prender um navio ao cais do porto por muitas cordas, mas enquanto ele estiver preso por uma só corda, ainda não poderá navegar livremente. Mar adentro, até o seu destino. Você não estará livre enquanto qualquer amarra o impedir de caminhar. Então você entende. Aí esse versículo seguinte vai fechar com chave de ouro a nossa reflexão. Se você estiver preso demais a alguma coisa, ainda não é livre. Então você tem que fazer essa pergunta hoje, como eu estou fazendo para mim também. Será que eu não estou preso demais a alguma coisa? Ao meu trabalho? Será que eu não estou preso demais ao meu namoro? Será que eu não estou preso demais ao meu hobby que eu pratico? Será que eu não estou preso demais às minhas amizades? Então, se nós estivermos presos, será que eu não estou preso demais à bebida? E assim vem outras coisas, mas vamos a seguir adiante. Então, se estivermos presos em alguma coisa, nós não somos livres, não estamos livres. Se você se apegou a alguém de maneira descontrolada, deixou de ser livre. Então, por isso que nós estamos em peregrinação, nosso lugar é o céu. E nós não temos que estar... É natural do ser humano ter uma afeição por alguém, mas um apego descontrolado é um desequilíbrio. Então tudo precisa ter os seus limites, precisa estar ordenado, equilibrado. Se você é escravo de algum vício, aí a pergunta: será que eu estou sendo escravo de algum vício? Droga, de álcool, pornografia, masturbação. E aí vem outros inúmeros vícios, do cigarro. Então é claro que você não é livre plenamente. Se os instintos do corpo ou da sensibilidade o pegam pelo nariz e o obrigam a satisfazê-los, então é claro que você não é livre. Então, querido, se temos alguma coisa que nos prende ainda, nós ainda não estamos livres para amar. Ainda precisamos então combater. Se você sabe que aquela corda está te amarrando, você quer ir mais a fundo, o que você faz? Corta a corda. Às vezes não é fácil cortar a corda, mas você pode começar a travar uma luta para cortar essa corda. Começar a lutar contra essa situação. Então você pode fazer isso.
finalizando, vamos lá. A liberdade, portanto, não é estar livre de leis, verdade, dogmas sagradas, mas é estar livre de nossos vícios. A liberdade pode ser transformada em libertinagem. Abuso da liberdade. Isso acontece quando quer ser livre sem respeitar a verdade. Então, muitas vezes, São Paulo diz que nós não podemos aproveitar o fato de nós sermos livres para acabar abusando da liberdade e assim, sem responsabilidade alguma, causando a libertinagem. Então, muitas vezes acontece isso. A gente, por exemplo, o livre acesso que eu tenho das minhas redes sociais, eu não posso aproveitar essa liberdade para me deixar levar ao pecado. Ao pecado, por exemplo, do acesso à pornografia. Eu não posso deixar o meu instinto sobrepor esse espaço de liberdade que eu tenho por meio das redes sociais, me aprofundar na libertinagem. Na libertinagem, quando eu começo a agir pelos meus instintos e alimentar aquele vício. Então eu posso usar muito bem a internet, as redes sociais, para o bem ou para o mal. Mas eu tenho que usar sabendo da verdade. Eu não posso desrespeitar a verdade. Eu não posso desrespeitar a verdade que há em mim. Eu tenho que permanecer. Ainda não. Então vamos lá, continuando, porque eu tive que falar aqui com a minha mãe. Então não posso abusar esse espaço de liberdade. Eu tenho que seguir a verdade, a minha verdade. A verdade da palavra de Deus. O que a igreja nos ensina. Porque a igreja, ela quer o meu bem. Ela quer o meu bem e ela fala, me ensina até onde eu posso ir. Mas eu também, como homem, eu tenho que saber a minha verdade. Eu não posso ultrapassar os meus próprios limites. Eu, como homem, tenho limites, tenho minhas fraquezas. Então eu não posso ir além da onde eu sei que eu não posso. E aí vamos continuar nesse parágrafo aí, então. Elas são os trilhos sobre os quais a liberdade deve caminhar, para não enlouquecer e não fazer de você um libertino. Então, verdade, então tenho que seguir a verdade da palavra, não são meus instintos, porque muitas vezes está muito bom aquilo, e o pecado ele é bom. E também eu tenho que seguir a verdade e a responsabilidade, eu tenho que ser uma pessoa responsável. Para a gente ser responsável, a gente precisa ser muito humilde, porque a gente tem que reconhecer a verdade do que somos, o que queremos ser e o que Deus deseja que nós sejamos. Liberdade sem verdade é uma loucura. Liberdade sem responsabilidade é depravação. Existe verdade científica, religiosa e moral, que a liberdade tem que obedecer para ser autêntica. Liberdade é estar no centro da vontade de Deus. Então, faça sempre essa pergunta. Será que eu estou no centro da vontade de Deus, no meu trabalho, no meu namoro, nas minhas amizades, nos acessos às redes sociais, aquilo que eu faço? Será que está no centro a vontade de Deus? Ou é a minha vontade? Quando nós colocamos a nossa vontade, nós já estamos na mentira. E aí nós passamos a viver na irresponsabilidade e na libertinagem. Criamos uma liberdade que não é autêntica, que não é verdadeira. E por isso não vamos viver um amor autêntico nunca, mas um amor embasado na minha percepção. E aí eu apresento para vocês o autor do texto, que nos ajudou nessa reflexão. Louvado seja Deus pela sua vida, que nos deu a graça de podermos refletir hoje. E aí eu deixo, querido ouvinte, convido você a mandar perguntas aí, escrever embaixo,
comentar se você gostou desse vídeo. E aí a gente pode continuar fazendo mais para refletir um pouquinho mais. É um tema muito profundo, a liberdade. Eu posso voltar com outro para a gente continuar falando. Aí o professor Felipe Aquino, pai de 5 filhos, da TV Canção Nova, apresenta o programa Escola da Fé. E Pergunte e Responderemos na rádio, apresenta o programa No Coração da Igreja, nos finais de semana, prega encontros de aprofundamento em todo o Brasil e no exterior, escreveu 73 livros de formação católica pela editora Cleófas, Loyola e Canção Nova, e aí tem a página dele, que é www.cleofas.com.br, ou a da editora dele também, e o Twitter. Então vamos ficando por aqui. Missão SOS Boa Semente deseja a você um Feliz Natal. Deus abençoe. Tchau!